Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou componente do grupo 2 e, juntamente com os meus colegas Mirela, Crismo, Iago e Rafael, em sequência, apresentaremos o tema A Reforma Trabalhista e o Benefício da Justiça Gratuita. Razões e efeitos de julgamento da ADI 5.766 no processo do trabalho. Bom, a apresentação da gente visa analisar os institutos que dão ensejo para a propositura da ADI 5.766, de modo a abordar a garantia constitucional do benefício da justiça gratuita, os pontos da reforma trabalhista que foram objetos de impugnação na demanda, e além de buscar explorar as razões de julgamento da ação, bem como seus efeitos, a partir de um viés crítico, visto que esse tema ele é de ampla relevância para as relações trabalhistas e sociais do Brasil, além do que ele vai gerar efeitos nas decisões dos tribunais de todo o país. Então, a gente também vai trazer para vocês alguns casos concretos que vão ajudar a essa compreensão prática dos pontos elencados. E, para atingir esse objetivo, a gente utilizou dispositivos legais, referenciais doutrinários e jurisprudências relacionadas ao assunto. As nossas fontes norteadoras estarão ao final do trabalho. Bom, consoante os ensinamentos do professor Mauro Schiave, a Lei 13.467 de 2017, também conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, né? Ela traz alterações significativas e essas mudanças, elas diz respeito tanto ao direito do trabalho como o processo do trabalho e, consequentemente, a própria justiça do trabalho em si. E dentre essas alterações, a gente vê que há alterações na competência, na petição inicial, contestação, audiência, provas, entre outros. Porém, o nosso trabalho vai centrar-se nas alterações que são objeto da ADI em análise e que concernem ao campo do pagamento de honorários periciais, sucumbenciais e custos processuais pelos beneficiários da justiça gratuita em processos trabalhistas. Isso porque, desde a entrada em vigor das alterações propostas, o assunto foi objeto de acalorados debates doutrinários e, finalmente, ele foi decidido pelo STF no julgamento da ADI. Então, ressaltamos... Pode passar, Mirela, por favor? Pode passar de novo. Ressaltamos que, anteriormente à reforma de 2017, havia essa isenção de honorários periciais para a parte sucumbente na pretensão da perícia, naquelas situações em que fosse concedida a ela o benefício da gratuidade judiciária no curso do processo. Inclusive, há essa súmula, que é a 557 do TST, que versa isso, que, nesse caso, o encargo do pagamento seria direcionado à União. Pode passar, por favor, Mirela? E aí, a gente trouxe esse julgado de 2020, mas ele a ação foi proposta antes da vigência da lei de reforma trabalhista. Então, por isso, ainda foi aplicada a súmula 457 do TST. E quanto às mudanças, vocês verão mais aprofundadamente ao longo do trabalho, principalmente aqueles pontos questionados pela ADI, que serão apresentados pelos meus colegas. Pode passar. Boa noite. Agora vamos tecer algumas considerações em torno do Instituto da Justiça Gratuita. Ele está previsto na nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 74, que fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse direito fundamental decorre do outro direito fundamental de acesso à justiça, que também está elencado no artigo 5º da nossa Constituição, de modo que ninguém, seja Estado, sociedade ou outro indivíduo, possa impedir qualquer pessoa de acessar o Poder Judiciário. Esse, inclusive, é o teor, é um elemento bem presente no voto do ministro Toffoli. Ele se declara um defensor do acesso à justiça dos vulneráveis
e ele fala a seguinte frase: seria justo continuar a impedir o acesso à justiça no Brasil quando tem 25 mil pessoas morando nas ruas, nas praças de São Paulo, desempregadas e sem assistência? E ele relembra um vídeo que viralizou nas redes sociais de um caminhão de lixo em Fortaleza, em que diversas pessoas procuravam alimento que tinham sido jogados fora por uma rede de supermercados. E questiona se o Poder Judiciário, diante dessa situação, pode estabelecer limites para o acesso à justiça. De qualquer forma, o benefício da justiça gratuita, ele está previsto nos artigos 98 a 102 do nosso Código de Processo Civil, porém ele sempre possui uma regulamentação específica na legislação trabalhista. Lá no artigo 790 da Consolidação das Leis Trabalhistas, também está elencada a justiça gratuita. Porém, a título de exemplo, no artigo 98 do CPC, os honorários advocatícios estão englobados dentro da justiça gratuita, o que não ocorre na CLT, pelo menos até o julgamento da ADI em questão. O limite salarial do parágrafo 3º do artigo 790, ele funciona como uma baliza objetiva para a concessão do benefício, sendo que aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social fazem jus à justiça gratuita. Encontramos um julgado aqui do TRT 21, em que se percebeu a aplicação concreta desse limite salarial. Era um caso em que um ex-empregador comprou uma passagem para tentar a vida em Portugal e a empresa recorreu alegando que ele não faria jus ao benefício por causa disso. E o desembargador Ronaldo Medeiros, em seu voto, ele destaca que ele recebia em torno de 1.553, que era um valor abaixo desse limite salarial, além de estar desempregado. Portanto, ele faria jus, sim, ao benefício. Boa noite, pessoal. Primeiramente, falando sobre a justiça gratuita, ainda sobre a justiça gratuita, um dos pontos mais controvertidos em relação a essas mudanças da reforma diz respeito às restrições, essas restrições impostas à garantia da gratuidade da justiça, porque ela afeta grandemente o direito de acesso à justiça. Então, a gente pode ver no parágrafo 3º do artigo 790 da CLT, que ela estabelecia duas hipóteses para a concessão da justiça gratuita, que uma era o trabalhador receber menos de 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, e a outra seria ele declarar que não tinha condições de arcar com as custas processuais. Só que a nova redação desse artigo 790 alterou essas condições. Então, agora, o limite máximo de remuneração não é mais 2 salários mínimos, é 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E além de comprovar que não tem comprovar insuficiência de recurso para o pagamento das custas do processo. Só que, anteriormente, com a redação anterior, havia uma presunção de veracidade dessa declaração, de não ter a renda necessária, a renda suficiente para arcar com esses custos. Mas agora, com o parágrafo 4º, agora o trabalhador vai ter que comprovar que a sua renda, se ela for superior a esses 40%, vai ter que comprovar que não tem condições de arcar com esses custos sem comprometer o sustento da família.
E agora, passando para os honorários periciais, né, as alterações quanto aos honorários periciais. A antiga redação do artigo 790 trazia que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seriam da União, caso a parte, o trabalhador, fosse beneficiário da justiça gratuita. Mas agora, se ele tiver obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ele vai responder pelo encargo, né? Então, aqui, o parágrafo 4º dispõe que o beneficiário da gratuidade de justiça será obrigado a arcar com o pagamento das custas da prova pericial, caso venha a obter créditos capazes de adimplir a despesa, ainda que seja decorrente de outro processo. Somente no caso de não haver o ganho patrimonial é que a União arcará com os custos da prova técnica. Agora, com relação aos honorários advocatícios. Pode passar o slide. Então, assim como nos honorários periciais, né, agora a legislação estabelece que os honorários de sucumbência devidos pelos beneficiários da gratuidade de justiça poderão ser exigidos se a parte houver obtido ganhos naquele ou em outro processo que possam cobrir todas as despesas processuais. Então, a pessoa acaba ficando meio receosa de ir em busca dos seus direitos, né? Porque vai ter que arcar com tantas coisas. Pode passar o slide. Consequências do não comparecimento à audiência inicial. A reforma adicionou o parágrafo 2º ao artigo 844 da CLT e prevê que, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas. Então, e além disso, no parágrafo 3º também o legislador insere uma outra punição, que é o pagamento das custas decorrente da ausência é condição para a propositura de nova reclamação. Então, são alterações aí que claramente, nitidamente, são prejudiciais ao trabalhador, aquele que entra com ação, né, trabalhista. E pode passar. Então, pessoal, eu vou dar continuidade à apresentação, fazendo um breve panorama sobre a DI 5766 e também sobre as razões de decidir. A ação ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e teve por objeto 3 dispositivos da CLT que foram alterados pela reforma trabalhista a partir do argumento de que essas alterações violariam o princípio constitucional do acesso à justiça. Esses dispositivos já foram vistos pela fala de Clisma, e eles são o 790B, caput, parágrafo 4º, 791A, parágrafo 4º, 844, parágrafo 2º. A ação teve a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive teve o voto vencido, como a gente vai ver a seguir, e ele decidiu basicamente o julgamento, não o ministro, decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos referentes ao pagamento de honorários periciais e advocatícios sucumbenciais, mas, por outro lado, decidiu pela constitucionalidade, ou seja, pela improcedência do pedido, quanto ao artigo referente ao pagamento de custas, que a gente já viu, que você já explicou. Pode passar, Mirella. Aí, no próximo slide, a gente vê uma breve linha do tempo. A ação ela foi ajuizada no dia 10 de maio de 2018 e o julgamento dela foi encerrado agora, recentemente, no dia 20 de outubro de 2021, sendo que houveram 3 sessões de julgamento. Pode passar. E aí vocês viram ali, basicamente, em quais sessões cada ministro votou. Eu não vou explicitar aqui as razões de decidir de forma cronológica, mas vou agrupá-las em 3 posições, né, que foram as que se evidenciaram ao longo do julgamento, né?
Primeiro, outra coisa que é importante lembrar é que nós não tivemos acesso ainda à íntegra, né, por escrito, dos votos, então o que aqui vai ser exposto basicamente foi extraído dos vídeos das sessões de julgamento. A primeira posição que eu vou tratar foi a do voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que foi pela procedência parcial do pedido para assentar uma interpretação conforme a Constituição aos 3 dispositivos, ou seja, ele entendeu pela constitucionalidade de todos os dispositivos, desde que, né, nos termos daquelas teses de interpretação fixadas, e nisso ele foi seguido pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Nunes Marques. Esses 2 últimos não acrescentaram argumentos substanciais, então eu vou me ater mais aos argumentos do ministro Barroso e do ministro Fux. As teses fixadas pelo ministro Barroso para assentar essa interpretação conforme a Constituição para esses 3 dispositivos foram 3. A primeira delas foi que o direito à gratuidade da justiça ele pode e deve ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva. A segunda foi que a cobrança de honorários sucumbenciais pode incidir sobre verbas não alimentares e também sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral de previdência social, mesmo quando esse valor seja atinente a verbas remuneratórias. E terceiro, a última tese foi a de que é legítima, independentemente de qualquer temperamento, a cobrança das custas judiciais em razão da ausência injustificada do reclamante à audiência, desde que ele tenha sido, né, previamente intimado pessoalmente. O ministro Luiz Fux ele seguiu o voto do relator, mas ele estruturou a argumentação dentro do seu voto em 2 eixos, né? Foi um pouco diferente. Essa construção argumentativa dele teve um aspecto que ele chamou de processual, e nesse aspecto processual, o argumento utilizado por ele foi o da necessidade de se desincentivar o que ele chamou de aventuras jurídicas, né? E aí, para construir esse argumento, ele cita exemplos de outros países, normalmente da Suprema Corte Americana, e a conclusão que ele chega, basicamente, nesse eixo da argumentação dele, é que o acesso à justiça ele não se confunde com a isenção total de despesas. E, nesse sentido, o benefício da justiça gratuita somente se justifica na medida em que seja uma forma de garantir o acesso à justiça quando a carência econômica consubstanciar um obstáculo, de fato, à concretização, à efetividade desse acesso à justiça. Por outro lado, sob o viés que ele chama de pragmático, o que ele fez foi basicamente fazer inferências a partir de dados, né, que ele trouxe tanto do que foi exposto pelo relator da reforma trabalhista, como também de dados divulgados pelo CNJ, e aí o que ele argumenta, em suma, é que esses dispositivos, né, que tinham sido impugnados, que estavam sendo impugnados no objeto da ADI, eles serviriam para economizar recursos da União e para, de certa forma, incrementar a eficiência da prestação jurisdicional, na medida em que permitiria direcionar o tempo dos julgadores e esses recursos que estarão sendo economizados a quem realmente precisa, né? E aí, no espectro diametralmente oposto a esse do voto do relator, se posicionaram os ministros Edson Fachin, que foi o primeiro a votar nesse sentido, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, pela procedência total do pedido, ou seja, pela inconstitucionalidade desses 3 dispositivos. O ministro Edson Fachin, ele basicamente argumentou que esses dispositivos viriam nos termos que a gente já viu aqui, com o que o Clisman expôs, viriam a promover um esvaziamento substancial do direito de acesso à justiça. O ministro Ricardo Lewandowski ele vai acompanhar esse voto e ele vai acrescentar que se existe, né, um grande número de processos, isso não se dá em razão de aventuras jurídicas, mas isso, sobretudo, revela o grave quadro de inadimplemento dos direitos trabalhistas no país. E ele também argumenta que a CLT já trazia antes mecanismos suficientes para evitar eventuais litigâncias de má-fé, de modo que esses dispositivos que foram impugnados, eles realmente só se prestam a inviabilizar o acesso à justiça e ainda afrontam a consecução de alguns objetivos fundamentais da República, como a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a consecução de uma sociedade mais livre, igualitária e justa, entre outras coisas. A ministra Rosa Weber também seguiu nessa esteira e ela trouxe alguns argumentos que serviram principalmente para infirmar a construção argumentativa que foi, né, dos votos antagônicos ao dela.
Primeiro, ela evidenciou que havia uma problemática ali na importação acrítica de exemplos do direito comparado, e sobre isso, ela trouxe um exemplo de direito comparado também da Inglaterra, sobre a lei de taxas, que eventualmente foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte inglesa, e por justamente evidenciar, né, consubstanciar ali um obstáculo ao acesso à justiça de fato. Enfim, ela argumentou também que os dados, né, que foram trazidos, eles não foram utilizados de forma contextualizada, ou seja, as inferências que foram feitas a partir deles, em razão disso, não correspondiam de fato à realidade. Ela apontou que a justiça do trabalho não é o único ramo da justiça que sofre com excesso de processos e que a excessiva litigância na justiça do trabalho não implica na sua ineficiência, especialmente quando se traça um comparativo com a justiça comum. Ela acrescentou ainda, nos termos do que colocou o ministro Lewandowski, que a excessiva litigância se dá, né, justamente por uma questão de inadimplemento de direitos trabalhistas, e que a quantidade de pedidos de justiça gratuita, ela revela o quadro de pobreza no país. Ela ainda aprofundou a problemática, apontando que a maioria desses processos, eles versam sobre verbas rescisórias, né? Então, eles se dão num momento ali de maior fragilidade do trabalhador, de fato, né? No momento mais dramático da relação de trabalho. Por final, ela apontou, né, dado todo esse quadro que ela delineou, a desproporcionalidade de se buscar abordar, endereçar o problema, né, da litigância temerária a partir tão somente de desincentivos de ordem econômica e direcionados dessa forma, né? Porque existiriam, segundo ela coloca, outros meios adequados para combater esse fenômeno e que seriam menos onerosos ao acesso à justiça dos mais pobres. Por fim, o terceiro bloco, digamos assim, o terceiro posicionamento que se verificou foi o do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto divergente, foi o voto vencedor, como eu já expliquei aqui, que foi justamente o que defendeu a inconstitucionalidade desses dispositivos acerca dos honorários periciais e advocatícios sucumbenciais, nos mesmos termos aqui do que vinha sendo colocado, mas ele afirmou que a reforma trabalhista, de uma forma perigosa até, né, aos direitos dos trabalhadores, transformou a hipossuficiência em uma questão aritmética, né, matemática. Ou seja, isso não corresponde à realidade. O que ele quer dizer aqui, o argumento dele com relação a isso, é que o recebimento de créditos em um processo, né, seja o atual ou seja outro processo, como a gente viu que os dispositivos prevêem, não significa que o beneficiário tenha deixado de ser hipossuficiente. Aí, por outro lado, ele entende também pela constitucionalidade do dispositivo acerca das custas, né? E aqui ele aduz que o comparecimento à audiência, né, a partir desse dispositivo, ele passa a ser mais um requisito, né, para o gozo do benefício da justiça gratuita. Aí seguiram esse voto a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli também votou no mesmo sentido. Agora, Rafael vai dar continuidade para finalizar a apresentação. Boa noite, pessoal. Eu vou agora mostrar dois casos. O primeiro é aqui do TRT 21, e eu peguei basicamente os trechos que falavam exatamente da cobrança de honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais, aqueles que gozam do direito de justiça gratuita. Então, esse primeiro caso, ele é da relatoria da 10ª Vara do Trabalho, o doutor Zé Palmeira. E aqui nesse ponto ele fala exatamente em relação ao que já foi determinado tanto no voto divergente como no voto vencedor, e o que Clisman já tinha pontuado em relação ao ataque ao direito dos trabalhadores. E eu acabei por destacar quais são os pontos mais importantes. Então, entendeu o magistrado que esse tipo de entendimento e o tipo de redação dada aos artigos 791 e 790 da CLT, eles acabariam por esvaziar o direito fundamental de acesso à justiça, porque essa acepção formal só seria realmente servindo para burocratizar os próprios procedimentos. E, no aspecto material, seria, de fato, retirar a efetividade do provimento jurisdicional, uma vez que isso acabaria com que transformasse o interesse do próprio trabalhador em buscar os seus direitos como uma atividade perigosa para ele, porque ele poderia sair gastando mais do que quando ele entrou com a ação. Por fim, ele faz uma relação interessante até, inclusive, com o texto da professora Larissa. Nesse segundo parágrafo, ele fala que, se não fosse só isso,
acabaria por regredir a processualística laboral à década de 1950, antes da primeira onda de acesso à justiça e os benefícios de gratuidade judiciária introduzidos pela Lei 1060 de 1950. Esse é um ponto muito importante, como a gente viu no texto de Larissa, porque fala exatamente da mudança quando volta Getúlio Vargas, dessa forma eleito pelo povo, e como a partir dali da década de 60, a gente vai ter uma mudança enorme no paradigma de acesso à justiça do trabalho e como os trabalhadores vão passar agora de ter um interesse em buscar os seus direitos, reivindicar os seus direitos de uma forma jurídica, de uma forma que seja definitivamente reconhecida pelo Estado. E por fim, ele vem falar também que o fato do processo ficar sobrestado, já que se ele não tivesse condições de pagar os honorários periciais nem os advocatícios sucumbenciais, essa obrigação ela ficaria suspensa durante 2 anos, o que não faria muito sentido, já que, de acordo com o magistrado, ele reconhece que é altamente improvável que o trabalhador, que é beneficiário da justiça gratuita, vá obter a qualquer tempo os proventos que não possuem natureza alimentar. Então, isso também acabaria por atrapalhar a própria prestação jurisdicional da justiça do trabalho. Pode passar, Mirella. A gente também trouxe um outro, que é um agravo de instrumento no recurso de revista do TST, onde o ministro entendeu que, de fato, existia a imposição do legislador de honorários sucumbenciais ao reclamante, e isso reflete, sim, na intenção de estimular as leis que seriam temerárias. E que isso, infelizmente, seria uma opção política. Mas ele também faz, no ponto 2 do seu voto, uma ponderação interessante que já demonstra esse debate dentro da própria justiça do trabalho, que seria a ideia de que os beneficiários da justiça gratuita requer ponderação quanto à possibilidade de ser ou não tendente a suprimir o direito fundamental de acesso ao judiciário daquele que demonstrou ser pobre na forma da lei. Então, ele, de certa forma, tenta reconhecer que poderia haver aventuras jurídicas ou processos temerários, mas, ao mesmo tempo, ele pondera o fato de que realmente existem pessoas que, naquela condição de pobreza, que realmente necessitam dessa justiça gratuita, na verdade, não teriam condições de pagar a qualquer tempo esses honorários periciais ou advocatícios de sucumbência. Pode passar, Mirella. E, por fim, a gente pensou aqui em 4 pontos para fazer considerações finais em relação ao que foi estudado. Primeiro, a importância da especialização e da migração da justiça do trabalho ao judiciário. Como a gente sabe, a proposta de reforma trabalhista foi dada pelo Executivo. Então, talvez, ou talvez muito provavelmente, aqueles que estariam operando dentro da justiça do trabalho, desse segmento da justiça do trabalho, se ainda estivessem na esfera executiva, eles teriam muito mais dificuldade de tentar participar do debate. Porque, como a gente também viu durante o processo político, a desculpa maior, ou talvez a razão maior, depende do ângulo que vocês estejam observando, a crise econômica que assolava o país seria, de certa forma, devido aos altos custos que existem na sociedade brasileira para que se pudesse materializar os direitos sociais. E qual é o problema dessa dicotomia? O problema dessa dicotomia é que a organização social, a massa social do país, principalmente como o Brasil, ela é muito pobre, então ela tem dificuldade de se organizar, muitas delas não têm acesso à educação, não têm o conhecimento. Enquanto a organização do capital é exatamente o oposto. Ela é 100% organizada, ela é ativa, ela faz lobby, ela está dentro do Congresso Nacional. E a gente sabe que a falta de organização social faz com que a própria população não entenda como essas reformas irão atacar os seus próprios direitos. E aqui, por fim, para arrematar, a gente leva em consideração o enunciado aglutinato 3 da Comissão 7 da segunda jornada da ANAMATRA, que ele reconhecia a inconstitucionalidade desses artigos 790 e 791, exatamente pelo fato de que isso viria a esvaziar. Por que isso é importante? Porque dentro da ANAMATRA, como a gente tem juristas e operadores do direito como um todo, a gente acaba por legitimar um argumento, de fato, verdadeiramente científico, que leva ao próprio legislador, apesar de ter passado nas comissões de Constituição e Justiça, mas que, falhando esse filtro,
podem sim, de alguma forma, influenciar no julgamento de uma ADI, como foi o caso do STF. E é isso, pessoal. Obrigado, boa noite e espero que tenham gostado. E aqui está a bibliografia.